E nós vamos ver um texto aqui em Jeremias 15, de 19 a 21, que fala assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Ó, isso aí é profético, hein? Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Não é? Eu tomo posse, eu sei que o pastor Rogério toma posse, pastor Rogério toma posse, Fininho toma posse, não é? Então, você também toma posse aí, meu querido, não é isso? Não é? Muito profundo. Jeremias passou por momentos difíceis em seu ministério, mas mesmo assim teve que manter a sua coragem para concluir a obra. E esta coragem ele achou em Deus. Deus deu coragem ao seu profeta ao lhe dar. Antes disso, pastor Rogerinho vai passar para nós aqui essa coragem aí. Ó, Guerra, uma das coisas mais interessantes que a gente tem é quando nós realmente somos encorajados. Sim. E principalmente quando somos encorajados no Senhor. Amém. O Senhor, ele tem um cuidado de estar sempre nos encorajando. Na hora que você estava lendo o texto e falando no tema, eu lembrei da palavra que o Senhor trouxe lá para Josué, em Josué, no capítulo 1. Então, logo no princípio, quando ele diz ser forte e corajoso. E o Senhor, ele tem realmente uma preocupação em fazer com que a gente se posicione com coragem. Até porque, quando a gente pensa, que a coragem, ele é o antídoto para o medo, e o medo é a primeira consequência que o homem sentiu depois do pecado. Então, essa coragem que vem de Deus, ela já vem como o antídoto para a primeira reação natural do homem pecador. Então, lá em Gênesis, no capítulo 3, é muito claro quando o texto diz que o homem teve medo e se escondeu de Deus, sabendo que Deus iria vir, como vinha todos os dias. E é muito interessante porque Adão ali, ele não duvidou de que Deus fosse vir, mas ele teve medo de quando Deus fosse chegar diante dele. E Deus, quando veio, ele então se escondeu porque teve medo. E esse medo é confrontado exatamente pela coragem e principalmente por essa coragem que Deus nos dá. Tem um outro texto muito interessante que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isto é, o verdadeiro amor é o amor manifestado através de Deus em Cristo Jesus. E esse verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E lançando fora todo medo, o que faz surgir no lugar desse medo? A coragem. Então, o Senhor como fonte de coragem, o Senhor nos encorajando, o Senhor liberando uma unção e uma visão de encorajamento para nós. Amém. Isso é extremamente importante e gratificante. Amém. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é a questão de como o medo, muitas vezes, ele nos paralisa. Sim. Então, muitas e muitas situações, nós nos vemos completamente paralisados exatamente por causa desse medo que tenta realmente nos intimidar. Mas o Senhor quer que a gente continue. Assim como ele queria que Jeremias... Oi. Não, pode concluir, mas é só porque quando ou seja, o Senhor vem e estabelece a coragem, ou seja, ele é a fonte da coragem sobre as nossas vidas, que nisso está enxertado que o amor, não é? Sim. Porque o verdadeiro amor é que lança fora todo medo, toda insegurança, todo sentimento de, muitas vezes, de
esse sentimento de que não tem condições de fazer alguma coisa, tudo, né? Como você disse, assim, muitas vezes o medo paralisa. O que a gente mais tem visto é que 100%, de uma forma ou de outra, o medo paralisa, não é? E a pessoa fica congelada, né? Ou seja, os sonhos, projetos, o potencial que a pessoa tem. Elimina as forças, né? Não, violento. Ele, na realidade, eu acho que é mais do que minar, ele rouba a força. Né? Porque aí você fica olhando só a dificuldade e aí quando você tem essa revelação desse amor que supera todas as coisas, não é? Aí realmente faz uma diferença enorme. Então, eu creio que esse tema pode ajudar muito você e enriquecer a sua vida em nome de Jesus. Amém. Nós já temos aqui algumas participações. Paz do Senhor, vocês são uma bênção nas mãos do Senhor. Aqui em casa a gente não perde nenhum só programa, mas amém. Pastores, estamos precisando de orações, pois a minha mãe está com depressão e eu não estou muito bem. Mas todos nós servimos ao Senhor e temos fé que tudo isso vai passar. Amém, não é? Ore por nós, é a Leiara de Trizidela do Vale. Trizidela do Vale. DDD 99, esse é Amazonas, de onde que é? Só diz que é Trizidela do Vale. Nós vamos orar sim, viu, queridos? O aqui. já passou lá. Trizidela já. O Rogério ainda não foi lá. Vale, lá e passou. Olha, e alguns vales, viu? Mais de 13. Desse jeito. Mais de 13. Mais de 13. Ok. Minha irmã mandou aqui uma mensagem longa, mas deixa eu ler. Boa tarde, a paz. Os senhores são uma bênção. Me chamo Larissa, sou casada há 3 anos, sou cristã. Meu esposo converteu há quase um ano e poucos dias tive uma surpresa e me abalou muito. Meu marido estava estranho, chamei ele para uma conversa, perguntei se tinha algo o perturbando, ele respondeu que sim, era algo que nunca teria coragem de expor por vergonha, mas ele se abriu, me disse que ele antes de se casar comigo saía com travestis, gostava de ter relação com eles. Meu Deus, foi um susto. Ele disse que depois de casado não tinha mais, mas que tem sido tentado pelas vontades que vêm, pensamentos que traz vontade em querer fazer novamente. Pastores, estou muito triste depois de ter ouvido isso. Tenho tentado ser dependente do Senhor, mas às vezes fico imaginando como ele pode ter feito isso, meu marido. Pensei até tirar a minha vida por conta disso, por medo de que ele volte a praticar esses atos. Não sei o que fazer, não sou a favor do divórcio. Por favor, me aconselhem, sou de Igarapé. E justamente o tema de hoje, vivo com medo. Olha, Rogério, essa é uma situação que, se ele está no Senhor, você está no Senhor, as coisas velhas se passaram. Então você não precisa ficar com medo daquilo que já não acontece mais. Aconteceu antes dele se casar. Então, não há nenhuma indicação, até onde ele confessou para você, e foi ele que confessou isso, né, de que ele tenha traído você. Né? Então, é uma situação que, experiências que ele teve, quando ele casou, ele assumiu a aliança que ele tem com você, e essa aliança de fidelidade. Então, isso já tira, não é, as dúvidas com relação às coisas que ficaram para trás. E agora, mais do que nunca, quando ele está no Senhor, e ele confessou, inclusive, o seu pecado anterior. Então, olha, se o Senhor, que é fiel e justo, Ele nos perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, e deles Ele não se lembra mais, então eu acho que não justifica, não faz sentido você manter essa sombra atrapalhando você e atrapalhando o relacionamento com o seu esposo e atrapalhando a sua vida. Agora o que eu sugiro, Rogério, que ele faça, porque as tentações vão vir, as lembranças, né? Então, que ele precisa passar por um processo de ministração. Para quê? Para que essas tentações não venham se tornar realidade. É possível? Sim. É possível. Não é? Então, o que ele precisa é de passar por essas ministrações,
que nós fazemos, ou outras pessoas talvez aí na sua cidade possa fazer, e ele então poder ficar assim sem legalidade alguma e ao mesmo tempo não ser tão atormentado, que as tentações vão vir, normal, não é? Todos nós passamos por tentações, mas na realidade é saber como lidar com elas. Não é? Sim, verdade. Isso pode ser muitas vezes um laço. Né? Outra coisa também é não ficar pensando o tempo como todo que isso. foi a coisa, construir na mente uma coisa Não que adianta você nada. não viu, que você não participou nem nada, então não tenta construir não. Que muitas vezes o pensamento vem, como é que foi? Como é que aconteceu? E você acaba construindo coisa na sua mente, né, que desnecessária. Você vai criar uma outra carga na mente. Neutraliza isso, vai daqui parte do princípio de quando você conheceu e a sua vida, a sua história, ela é do dia que você casou para cá e não para trás. Então, Exatamente. viva a sua história. Exatamente. Né? Porque se começa a alimentar a tua mente com esse pensamento, sabe o que vai acontecer? Vai o quê? Sonhar com isso. Sonhar, Aí vai sonhar que ele está fazendo, que não sei o quê. Aí vem. Entendeu? Muito bom. Vamos lá. DDD 22. A paz do Senhor, me chamo Luciano e moro na cidade de Nova Friburgo. Orem por mim, estou me sentindo muito fraca e confusa com relação ao meu casamento. Tenho tido crises de ciúmes, coisa que nunca tive. Sou cristã, meu marido não. Então, é bastante difícil, pois ele frequenta lugares que não me convém frequentar. Então, fico em casa. Me ajudem em oração para que Deus me fortaleça, que eu não deixe de ter a coragem de Deus para lutar pelo meu casamento. Ok. Deixa eu só dar uma orientação para você, minha irmã. Eu sei que tem lugares que teu marido frequenta que não te convém, mas é importante você, sabe, pedir de Deus a graça necessária para você estar em alguns lugares ao lado do teu marido. Porque isso pode gerar no coração dele, sabe, que você não participa, você não o apoia, que você não gosta das amizades dele, embora muitas vezes tenha amizades que não são tão edificantes, não é? Mas é importante você estar com o teu marido em alguns lugares, estar ao lado dele, não é? Porque senão você não está ao lado dele, pode dar margem para outras pessoas estarem, não é mesmo? Então, você pode dizer assim, puxa, mas é horrível, vou estar ali na mesa de pessoal bebendo, falando piadas profanas e coisas assim, mas olha, a busca de Deus, sabe, é importante você acompanhar o seu marido, o seu esposo em algumas situações e eventos para ele poder se sentir também apoiado. Isso não quer dizer que você assim, gosta dessas coisas, mas na realidade você é esposa dele, não é? Então isso é importante. Né, Guerra? No certo. Nós temos aqui uma visão do próprio Deus. Deus permitiu que ele ficasse em pé e tivesse uma visão de Javé. Né? O Senhor permitiu que ele tivesse essa visão, né, do próprio Deus, que ele enxergasse isso. E muitas vezes nós temos que ter esta visão para podermos prosseguir e manter de pé. Muitas vezes nós temos que nos manter de pé, não é? Segurar firme, manter a postura, né? Segurar a barra e seguir em frente. Não é isso? Essa é a coisa mais importante, Guerra, que Deus fez com Jeremias e que Ele faz conosco. Sim. Para gerar em nós coragem. Então, a primeira coisa que Deus faz para gerar coragem em nós é nos dar uma revelação de quem Ele é. Sim, não é? com Então, certeza. Eu imagino, por exemplo, se Davi não tivesse a visão, não é? Ou não tivesse a revelação de quem era Deus. Sim. Quando ele foi enfrentar o gigante. Sim, não é? Com certeza. Então, essa revelação de quem é Deus é o ponto de partida para que nós possamos ter essa coragem que só Deus pode colocar. Por quê? A nossa força não pode estar fundamentada em nós mesmos. Ela tem que estar fundamentada em algo que vai além de nós, que é mais forte que nós. Por isso, Deus começa imprimindo coragem e nos mostrando coragem, exatamente nos revelando quem Ele é. Então, quando eu começo, né, tem até uma expressão popular que diz, não mostre para o seu Deus o tamanho do seu problema, né? Mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Então, é exatamente isso. O que eu vejo, como eu vejo, isso vai fazer toda a diferença.
Por quê? Se eu vejo um Deus que realmente se revelou como um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que está comigo, um Deus companheiro, um Deus que, conforme a gente diz, está comigo e não abre, está comigo até debaixo d'água. Isso, com então, certeza. eu vou ter muito mais encorajamento. Eu não vou temer os lugares por onde eu vou passar, eu não vou temer o adversário ou o tamanho do adversário, o tamanho do problema, sabendo que Deus é maior do que tudo isso. Então, esse é o princípio. Ver, e Deus, ele sempre teve, eu acho isso lindo em Deus, Deus sempre teve essa preocupação, se é que a gente pode achar que Deus se preocupa, né? Porque eu acho que esse não é um tipo de sentimento que faz parte não é uma característica dele, mas Deus, ele tem o cuidado, aí eu acho que fica melhor, o cuidado, o zelo de estar sempre se revelando a nós. Então, esse processo de Deus se revelar a nós é aquilo que ele fez com Jeremias, é aquilo que ele fez com Davi antes dele enfrentar o gigante, é aquilo que ele faz com você agora, quando você ouve dizer que Deus é amor, que Deus é poderoso e que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode pensar ou imaginar. Amém. Essa revelação de Deus é algo substancial. Glória a Deus. Amém. A paz, pastores, amo esse programa, sempre assisto, por favor, manda um abraço para minha mãe Sônia, olha aí que benção, ei dona Sônia, e meu irmão Pedro Otsuka, peço também oração por ele, beijos, a Karina de Bauru. Um abraço para Sandra, que também está assistindo hoje o programa. Um abraço a vocês, queridos, viu, Sandra, a dona Sônia, que Deus possa verdadeiramente alcançá-los com a sua graça, o seu favor e com a coragem, não é? A coragem dele, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Temos outra participação aqui. É paz, pastores abençoados. Peço orações para a minha família. Muito obrigado. Deus abençoe hoje e sempre. É a Cleides Mourão, né? Ô Cleides, que bênção. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, né? No nome de Jesus. Pastores, Deus abençoe vocês e a Clínica da Alma. Abração, garotos. Opa, olha aí. Olha aí, fiquei até emocionado. Garotos, seu Thiago. Thiago também. Aqui é um garotão, né? Estão me chamando de garoto de colégio daqui a pouco. Garoto de colégio. Colégio interno, né? Colégio interno. É porque não é só no sul que está frio hoje, não. Minha terra lá está dando zero, menos de zero. Jesus amado. Eu desacostumei com esse frio. Tá doido. Paz do Senhor, programa abençoado. Gostaria de pedir orações pela vida do meu esposo, Felizete. Me chamo Márcia. Precisamos de oração pela vida espiritual. Deus abençoe, DDD 37. Amém. Nós vamos orar assim aqui no final do programa. Ok. Aquela irmã que mandou aqui a respeito do esposo, né? Que tinha relações. Ela responde assim: mas ele disse que sente muita vontade de fazer isso. Foi o que ele me disse, que é ser atendido, né? Ser ministrado. Sim. Mas não espera não, incentiva ele, viu? Se for o caso, até assim, enfia o braço assim, vamos junto, eu vou com você, né? E isso vai ser muito importante, ok? Pastores, ore por mim, estarei viajando hoje para resolver um problema e preciso da vitória em Cristo. Alex Ferreira de Açailândia, no Maranhão. Ok, Alex, vamos orar sim aqui no final. Vamos ler mais uma aqui, Guerra, a gente passa para outro ponto. Olá, bom dia, me chamo Cristin. Eu preciso de oração para que Deus venha abrir as portas de empregos, porque está muito difícil. Muito difícil. Ore também sobre a minha vida, porque eu sou levita na casa do Senhor, mas eu ando muito desanimado, já sem forças para adorar a Deus. Ok, DDD 92. Nós vamos orar por você, viu, Cristian? No nome de Jesus. Olha lá, Guerra. Uma imagem do povo. Deus confirmou o ponto de vista de Jeremias de que o povo era rebelde. Não é? Então, o ponto de vista de Jeremias é que o povo era rebelde. E Deus confirmou isso
né, na questão no coração de Jeremias. Então, isso é o que? Identificação, né? O Jeremias teve enxergou o povo, viu que o povo era rebelde e Deus identificou isso com Jeremias. Eu vejo uma questão de identidade, inclusive, nesse sentido de eu ter uma percepção e Deus confirmar aquilo no coração para que eu possa, né, ser mensageiro, para que eu possa exortar, para que eu possa demonstrar, para que eu possa aconselhar, para que eu possa trazer até uma palavra de amor para a pessoa, Deus confirmando isso no meu coração. Confirmando o seu aí? Sim. Confirma mesmo. E uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, mas o que isso tem a ver com a coragem, né? Com Deus colocando coragem em Jeremias. Verdade. Tem muito a ver. E isso é algo extremamente importante. Sim. Porque quando nós não temos os resultados que nós esperamos, a tendência é nos desanimar e sentirmos desencorajados ou até mesmo incapacitados. Com certeza. Porque aquilo que eu estou fazendo não gera o resultado que eu esperava ou que deveria gerar. Né? E aí, o que eu sinto? Uma sensação de incapacidade ou vou desistir desse negócio, não é? Vou ficar desencorajado, desmotivado. Então, quando Deus ele confirma para Jeremias exatamente a percepção que Jeremias estava tendo, é como se Deus estivesse dizendo para Jeremias, Jeremias, eu não estou enganado e nem te enganei. Eu te chamei para uma obra difícil, por quê? Porque esse povo tem o coração duro, é um povo de dura cerviz. Você vai falar e eles não vão te ouvir. Mas não se preocupe, Jeremias, porque o problema não é com você. O problema é o povo. Então, é Deus virando para Jeremias e falando, vá nessa tua força. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, faça aquilo que você sabe que é certo. Agora, não se entusiasme, não fique esperando alguma coisa além daquilo que você tem visto. E essa é uma das coisas muito importantes que muitas vezes nós precisamos ter vindo de Deus. Não que a gente tenha que julgar as pessoas e criar uma certa resistência às pessoas. Mas nós precisamos muitas vezes ter essa convicção de que aquilo que nós estamos esperando ou a expectativa que nós criamos, ela não se realizou, não é porque nós fizemos as coisas de maneira errada. É porque os outros não estão prontos para responder a estas expectativas. Com certeza. E isso é algo que nós precisamos, inclusive, trazer para todos os nossos relacionamentos. Né? Não apenas no sentido profético, como era o caso de Jeremias, não apenas no sentido para a nação, ou você, como líder, muitas vezes, sente desencorajado por estar sempre tendo que falar as mesmas coisas, pregar as mesmas coisas, exortar as mesmas pessoas, porque isso vai causando um desgaste. E a gente, no meio desse desgaste, né, tende a perder a coragem, perder o ânimo. Né? Eu estava ouvindo você dizer, Jeremias, você foi destacado fazer uma tarefa difícil. Né? O problema não é você, mas é o coração do povo. Não é? Sim. E o coração do povo para quem? Para Deus. Para Deus. Não é o coração do povo para Jeremias. Exatamente. Então Deus levantou Jeremias para ser um anunciador da palavra dura para o coração do povo, para tentar resolver o coração do povo para com Deus. Sim, converter o coração do povo a Deus. Né? Não para Jeremias. Claro que as ferpas, né, e as faíscas sobraram para Jeremias. Sobrou, né? Não é? E sobraram muitas. Mas Deus deixou isso de uma maneira muito clara para Jeremias. E muitas vezes a gente precisa ter essa
coragem, inclusive de tentar mais uma vez. E eu acho isso, Guerra, uma coisa extremamente importante. Com certeza. Né? Tem que Nós tentar. que estamos à frente de um ministério de cura e de libertação, muitas vezes a gente precisa ter a coragem de dar a segunda chance, de dar a terceira chance, de dar a quarta, a quinta, porque, olha, muitas vezes é preciso realmente ter muita coragem para virar e falar assim, olha, ok, eu vou te deixar, mas se você errar de novo, eu vou estar aqui. Se você cair outra vez, eu vou continuar aqui. E olha, é preciso muita coragem para isso. É verdade. Com certeza. Coragem para a gente continuar, né? Vamos lá. Bom dia. Preciso de oração para conseguir emprego e para minha namorada, a Branca, que sofre de depressão, que fica falando que sonha com o homem da capa preta e fica vendo vultos, não é? Fica vendo vultos e o nosso relacionamento que muitos familiares não apoia. Ela chora muito, é uma situação complicada, precisamos de oração. É o Antônio Luiz de Urucânia, Minas Gerais. Obrigado. Ok, Luiz, nós vamos orar, sim. Mas eu entendo que vocês precisam, sabe, avaliar a respeito disso, né? Se não existe apoio familiar, não é? Se ela vive depressão, ou seja, vocês precisam, e ela principalmente precisa, passar por um acompanhamento tanto psicológico, muitas vezes, né, quanto um acompanhamento espiritual, né, para poder, assim, receber do Senhor, sabe, essa restauração. E muitas vezes essas sequelas que ela está vivendo são frutos de escolhas erradas, né, e isso é importante ser avaliado nesse momento da vida de vocês, viu? Ok. Bom dia, ore deve ser por mim. Estou com depressão, é a Érica Ferreira de Freitas aqui, DDD 31, vamos orar assim aqui no final do programa. Olá, pastora Paz, peço orações pela minha família e para mim, por enquanto só eu que sirvo ao Senhor em minha casa. Creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sou o Júnior, moro em Belo Horizonte. Amém, amém. Essa é uma promessa, né, a palavra do Senhor. Então creia, né, e continue fazendo a sua parte, buscando o Senhor. Pastor, ore pela minha família, pois sonhei que está no deserto e a areia era vermelha como a chama de fogo. Eu sentada em uma sombra e vi um homem querendo trocar comigo o que eu estava comendo. Eu não aceitei, mas mesmo assim ele abriu a mão e me mostrou um acarajé preto. Foi nessa hora que ele mostrou o rosto e eu vi que não era um homem, sim um demônio. Meu filho está apavorado, com medo de dormir. Quero entender esse sonho, a paz. Ok, minha irmã. Você envia para a gente, por favor, tá bom? Você digita esse seu sonho e encaminha para o nosso e-mail que está aparecendo aqui na tela. E aí nós vamos ler e aí vamos responder para você, tá bom? Então, encaminha para a gente. DDD 71, deve ser Bahia, eu acho. Ok, a paz, pastores, gostaria de saber se também é errado ter aquele quadro da Santa Ceia na parede da nossa casa. O que eu faço? Já perdi muito a Deus, mas não consigo perdoar uma pessoa que me feriu emocionalmente, não é? É muito difícil amar quem não nos ama, né? E aí, Rogerinho? Rogério, aí a questão do quadro, que eu acho que é a primeira dúvida, o que você precisa é entender se isso é ou não um objeto de idolatria para você. É muito interessante como, por exemplo, os vitrais e os quadros, eles tinham, no princípio da igreja, na história da igreja, uma função didática muito importante. Porque a grande maioria das pessoas, elas vinham para a igreja, mas elas não sabiam ler. Então, era colocada as passagens bíblicas através de desenhos e figuras. Por isso que muitas catedrais antigas, elas têm retratos e desenhos de cenas bíblicas ou das passagens de Jesus e alguns milagres de Jesus, para que as pessoas que não têm o entendimento ou que não tinham acesso à leitura
para que elas pudessem ver a figura e entender aquilo que estava passando. Então, didaticamente, esse era um recurso. E o recurso visual, ele continua sendo um importante recurso para a aprendizagem. Isso eu estou colocando de um ponto de vista pedagógico, não é? Agora, o que você precisa avaliar é o que esse quadro representa para você, não é? Se ele está na sua casa como um objeto de idolatria, então o Senhor nos orienta a tirar tudo aquilo que é idolatria da nossa vida. Então, isso é você que precisa avaliar, tá certo? Com relação ao perdão, é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor manda obedecer. E perdão, ele não é um sentimento. E que isso fique muito claro. A gente tem alguns programas já há muito tempo que nós falamos especificamente a respeito desse tema e vale a pena você dar uma olhadinha nesses programas relacionados com a temática do perdão, tá certo? Então, entre no site da Rede Super, dentro do programa De Tudo Um Pouco, quadro Clínica da Alma, tem lá uma série de programas, são mais de 2 anos de programa e já temos alguns temas, alguns programas gravados que tem essa temática e vai ser interessante. Mas de qualquer maneira, obedeça, não espere sentir, né? Enganoso é o coração do homem. É verdade. Né? Olá, meu nome é Vanessa e gostaria de tirar uma dúvida. Na sexta-feira fui a uma igreja e o senhor usou a pastora para falar comigo, inclusive sobre a questão de não temer medo. Porém, algo me chamou a atenção. Ela me disse que diante de 3 dias, Deus iria me mostrar o que estava fazendo, iria valer a pena, mas nada aconteceu. Na verdade, fiz jejum, oração e parece que as coisas pioraram. Peço que orem por mim e toda a minha família. Obrigado. Então, ok. Vamos orar, sim. A paz do Senhor, estou em processo de separação. Meu divórcio é dia 6 de julho. Fiz o curso Casados para Sempre, mas ele não quer sair da casa da mãe dele. Eu moro com a minha mãe. O que eu devo fazer? Continuar esperando a boa vontade dele se decidir? Enquanto isso, estou buscando a Deus por minha vida e de meus filhos. Orem por a minha tia Elizabeth e minha mãe Aneida. Abraços, é a Antoniele. E aí, Guerra? É o que ela está fazendo, orar. Vai ter que orar. Buscar em Deus a direção, porque isso é uma decisão. Aliás, ela já tomou uma decisão, que o divórcio dela está saindo, não foi isso? Uhum. Então a decisão já está tomada. Agora tem que orar para Deus dar uma direção para a vida dela, porque eles já estão separados. Uhum. Ele está na casa da mãe dele, ela na casa da mãe dela. Isso. Já divorciaram, estão esperando o divórcio sair. Então ela já tomou decisão. Já. Está tomada. Agora ela tem que orar para Deus dar direção na vida dela. Ver o que vai ser daqui para frente. Exato. É outra fase. Outra história. Eu tenho a impressão, pelo que ela disse, que ela espera uma reconciliação porque eles fizeram casados para sempre. Sim. Então há uma disposição, né? Ou há uma possibilidade de retroceda então, o divórcio. Ora. Mais do que nunca ore. Ore. Agora que precisa orar mesmo. Orar mesmo. Se existe essa esperança, aí é que precisa orar. Enquanto houver fôlego, ainda há esperança, como diz o Jeremias. Isso, é isso mesmo, ainda há esperança, é isso mesmo, né? Pastor, ore por minha saúde, aqui é a Beth. Um abraço para vocês, DDD 31, ok? Vamos aqui para mais... ok. Olá, sou de Itapema, Santa Catarina. Podem me ajudar? Aí tem vários oi. O WhatsApp não funciona agora? Podem me responder? Oi. Sim, neste momento do programa, o WhatsApp ele funciona aqui ao vivo, né, especificamente para esse programa. Só que esse WhatsApp também serve para os demais programas aqui da Rede Super. Então, aí nesse caso, a gente não responde por aqui, não tem como eu estar digitando,
então a gente responde pelo programa aqui, nesse período que está ao vivo, tá joia? Só para esclarecer, e às vezes a pessoa diz, pô, vocês não respondem? A gente responde aqui no ar. O que devo fazer quando uma pessoa pensa em suicidar? DDD 38. Aí depende muito quem é essa pessoa, né? Precisa saber. Precisa saber quem Histórico. é e como que é o seu relacionamento com essa pessoa, né? E o que leva essa pessoa a pensar, né, em colocar fim à sua vida, a um punhado de situações. Sim. Agora, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa? E a primeira coisa, ore para que ela realmente tenha uma expectativa na vida e não na morte. A morte não é a solução. Que ela crie dentro dela essa expectativa na vida e criando essa expectativa na vida que ela encontre o próprio Senhor da vida, que é Jesus. Amém. Né? Amém. E aí, Guerra? Nós temos aqui uma imagem de vitória. Deus fez Jeremias recordar-se que o Senhor é maior do que qualquer coisa ou circunstância. Não é? Então, ele mostrou para Jeremias que qualquer circunstância, o que estiver passando, o Senhor é maior. Então, foi a visão que ele deu para Jeremias. Tranquilo, que o que vier, eu ainda sou maior. Né? Aí a receita da coragem, ela se fecha. Com Primeiro, certeza. Deus revela para Jeremias quem ele é. Então, a revelação de Deus, a revelação do seu Deus. Né? Depois, ele mostra para Jeremias quem é o povo. Sim, com certeza, né? Então, ele abre os olhos para Jeremias saber com quem que ele está relacionando, com quem que ele está lidando. Agora, olha bem, Deus mostra quem ele é, mostra como o povo é, mas ele traz para Jeremias uma esperança de que a vitória é certa. Não importa quem seja o povo, o que importa é quem é Deus. A vitória de Jeremias, ela vai se estabelecer. Então, isso é algo extremamente importante e motivador, encorajador. Saber que não importa o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão fazer, aquele Deus que me deu um comissionamento e que me mandou fazer algo, ele me garante a vitória. Amém. Não é? É só vitória. Só vitória. Então, só vitória Deus, mesmo. ele é realmente um Deus que se compromete Amém. com o resultado daquilo que ele manda você fazer, Sim. de acordo com a forma que você está fazendo em obediência a ele. Então, esse resultado é aquilo que realmente vai te encorajar. Né? E, querendo ou não, quando a gente faz alguma coisa, nós sempre vamos querer um resultado. A gente busca resultados. E essa questão de Deus garantir para nós, e Deus garantir para Jeremias a vitória, traz uma segurança, traz um conforto para Jeremias. E uma outra coisa muito importante, coloca Jeremias com o foco em Deus e não com foco nas pessoas. Exatamente. A vitória nossa não está naquilo que as pessoas vão fazer ou deixar de fazer. A nossa vitória está daquilo que Deus está fazendo em nosso favor. Amém. E por nós. Ainda que eu não veja, né, nesse exato momento, mas eu tenho certeza que Deus está agindo e que a vitória é certa em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.